Senhor, sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Nós te adoramos, Jesus. Ouvir os anjos aqui, eu posso ouvir uma só voz a cantar, eu posso ouvir os anjos aqui, os céus descerão nesse lugar. Diga, eu posso ouvir. Eu posso ouvir os anjos aqui. Eu posso ouvir uma só voz. Posso ouvir os anjos aqui. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair desse lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Jesus, 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 não me deixe sair desse lugar. Noite de glória, eu vejo o cordeiro e o leão. Noite de glória, eu vejo o cordeiro e o leão. No ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão. Assentados na mesa contigo, meu amado, não me deixe sair desse lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Jesus, não me deixe sair desse lugar. Tu és um oceano infinito, és um mar sem fim. Tu és um oceano infinito, és um mar sem fim. Declare isso, tu és um oceano. Tu és um oceano infinito, és um mar sem fim. Tu és um oceano infinito, és um mar sem fim. E o meu coração queima por ti. Meu coração e o meu coração queima por ti. E o
meu coração queima por ti. O meu coração digno de tudo. Cante isso nessa noite. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Para ti. Tu és a glória. Tu és digno de tudo. Só tu és, só tu és. Tu és digno de tudo. Reconhecemos que só tu és. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tu é a glória. Tu és
Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai, a redenção se abraça. É um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Atrai, a redenção se abraça. É um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em peito acelerado. Não tenho tempo pra perder ressentimento quando penso. Nos ama, Ele nos ama com amor incondicional. Ele nos ama com um amor sublime, um amor eterno, real, verdadeiro, um amor que dá e não lança em rosto, um amor que está acessível 24 horas, disponível para aqueles que desejam encontrá-lo. Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama, e essa é a certeza que nada nem ninguém pode roubar, que nada nem ninguém pode apagar. Essa é a certeza de que, independente de qualquer situação, de qualquer adversidade, Ele continuará nos amando, Ele continuará presente e fiel. Nós não estaremos sós em nenhum momento, porque Ele nos garantiu
Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O amor dele nos atraiu, o amor dele nos alcançou. Foi através do amor do Senhor que nós saímos do império das trevas e fomos conduzidos ao reino dos filhos do seu amor. Ele é o amado das nossas almas. Ele é o nosso bom tesouro, o nosso bem maior. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Obrigado, Abba, por esse amor. Obrigado porque o Teu amor nos atraiu, o Teu amor nos resgatou, o Teu amor nos remiu, o Teu amor nos fez filhos, nos fez herdeiros. O Teu amor nos constrangeu, o Teu amor nos fez ver que sem Ti nós não somos nada, não podemos nada e não temos nada. Obrigado, Abba, por esse amor que transpõe barreiras, esse amor que alcança o perdido, esse amor que muda corações, que transforma caráter, esse amor que molda segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, nos aperfeiçoando a cada dia, nos tornando mais parecidos contigo e nos levando para mais perto de Ti. Obrigado, Abba, porque o Teu amor nos envolve de tal forma que absolutamente nada irá suprir, irá suplantar a dimensão desse amor. E por isso, como o salmista Davi diz no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, é o nosso pastor, e de nada nós temos falta, Senhor, porque o Teu amor nos preenche, o Teu amor nos completa, o Teu amor supre todas as carências. E nessa noite nós estamos aqui, Senhor, para declarar que nós Te amamos, que nós Te adoramos, que nós Te exaltamos. Estamos aqui para declarar a nossa total dependência ao Senhor. Estamos aqui para declarar, Senhor, que nós precisamos cada dia mais do Senhor, que nós desejamos buscá-lo cada dia mais, porque temos fome e sede da Tua presença. Por isso, Pai, nós Te pedimos, fique à vontade entre nós nessa noite. Toma o Teu lugar nesse lugar, toma o Teu lugar em nossas vidas, toma cada mente, cada coração cativa ao Senhor nessa noite. Visita-nos, Senhor, visita-nos com Tua glória, com Teu poder. Vem transformar, vem renovar, vem curar, vem libertar, Senhor, nessa noite. Queremos expressar a Ti a nossa gratidão. Queremos declarar, Senhor, que nós somos completamente apaixonados pelo Senhor. Por isso, receba a nossa adoração, que chegue a Ti como um cheiro de incenso suave e agradável às Tuas narinas, Senhor. Faça uma oração de gratidão ao Senhor nessa noite. Faça uma oração sincera a Ele nessa noite. Expresse para Ele a tua gratidão.
Declare para Ele nessa noite o quanto você o ama, o quanto você o adora. Ah, Paizinho, nós não temos palavras para agradecer, Senhor. Não temos palavras para expressar a nossa gratidão. Não temos palavras para expressar, Senhor, o quanto nós te amamos, o quanto nós somos gratos ao Senhor. Não existem palavras, adjetivos que possam expressar, porque o Senhor é o nosso tudo. Somos completamente dependentes do Senhor. Obrigado, Abba. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Elas não têm fim, Senhor. São elas que nos permitem estar de pé. Obrigado, Abba. Obrigado porque o Senhor nos atrai a tua presença com cordas de amor. Nos faz entender, Senhor, que longe de ti nada faz sentido. Obrigado porque o Senhor nos resgatou, nos comprou, nos remiu, nos fez filhos, nos fez herdeiros e preparou um lugar para nós na eternidade. Receba a nossa adoração, Senhor. Receba o nosso louvor, Abba. E chegue a ti como um cheiro de incenso suave e agradável às tuas narinas. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém. 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 Aleluia. Glórias a Deus. Amém, queridos? Que bom é poder estar na presença do nosso Pai. Que bom é podermos nos deleitar nele. Que bom é sabermos que Ele está aqui, amém? Que bom nós podermos declarar que nós temos um Pai. No mundo de orfandade, no mundo onde nós vemos muitas pessoas carentes, pessoas sem destino, pessoas sem propósito, nós somos privilegiados em saber que o amor de Deus nos alcançou, nos fez filhos, nos fez herdeiros, nos deu um propósito e preparou um lugar para nós com Ele na eternidade. Isso ninguém pode roubar. Nós somos privilegiados. E eu sou muito feliz por saber que, independente de qualquer situação, independente de qualquer coisa, eu tenho um Pai que eu posso recorrer a qualquer momento. Mesmo em situações onde talvez eu esteja me sentindo tão sozinho e tão impotente, incapaz, eu sei que eu tenho a quem recorrer. E eu não preciso marcar hora, eu não preciso marcar uma agenda, eu não preciso de intermediários para poder estar com Ele. Ele não está limitado a lugar, a tempo ou a espaço. E eu tenho livre acesso. E você também. Amém? Glória a Deus. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você. E eu creio que o Senhor quer falar algo conosco nessa noite. Um texto bem conhecido. Mateus 14, Evangelho de Mateus,
capítulo 14, versículos 13 ao 21, um texto bem conhecido. Glória a Jesus. Que bom que no céu não tem feriado, né? Que bom que no céu não tem feriado. Aleluia. Glória a Deus. Mateus 14, versículo 13 ao 21. Quem achou, diz amém. E diz assim: assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou seus doentes. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este é um lugar deserto, já está entardecendo. Manda embora, pois, as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes respondeu: o povo não precisa ir embora, dai-lhes vós mesmo algo para comer. Ao que eles replicaram: tudo o que temos aqui são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhes disse: tragam-nos aqui para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. Tomou então os 5 pães e 2 peixes e, olhando para os céus, abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes serviram as multidões. Todos comeram até ficar satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestas cheias de pedaços que sobraram. Os que se alimentaram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Pai, esta é a tua palavra, e mais uma vez eu quero me colocar como um vaso de barro em tuas mãos. Eu quero diminuir para que o Senhor cresça e me calar para que o Senhor fale. Que o Senhor possa falar através de mim, e que essa palavra ela possa encontrar guarita em nossos corações, que ela não volte vazia, mas antes cumpra o propósito para o qual ela foi enviada. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. É interessante que Marcos e Lucas vão contar essa mesma história, e é interessante que cada um deles vai acrescentar algo a essa história, e detalhes que chamam a atenção, e detalhes esses que para nós fazem uma certa diferença. Você vai ver, por exemplo, que Mateus ele não traz a questão de que foi um jovem, né, que trouxe esses pães, que foi um jovem que cedeu esses pães e esses peixes. Mateus não vai dizer também que Jesus mandou separar em grupos de 50 em 50 e de 100 em 100. Mas é interessante que todos eles contam essa história. E é importante saber que a história que está sendo contada está sendo embasada pelos próprios discípulos. Isso nos mostra que é uma história que não foi apenas uma história que aconteceu, mas vivenciada por eles também. E é interessante que, quando a gente percebe a situação, a gente entende que estavam ali pessoas sedentas e famintas, mas mais especificamente não da comida que perecia, mas da palavra de Deus. Aquelas pessoas estavam ali para ouvir o que Jesus tinha para pregar. E é interessante que os discípulos tinham sido enviados por Jesus para missões, para fazer a obra do Senhor. Eles estavam ali trabalhando, eles estavam ali vivenciando o chamado. E eles haviam saído para pregar de 2 em 2. Eles tinham ido com Jesus a Gadara, e lá Jesus expulsa os demônios, aquela legião dos gadarenos, do gadareno. Então os discípulos estavam em atividade, eles estavam trabalhando, eles estavam fazendo aquilo para o qual eles foram chamados. E de repente Jesus volta com eles para descansar. Jesus está voltando para descansar, porque ele vai dizer: olha, vocês precisam descansar, vocês estão cansados. E é interessante que, num determinado momento, as pessoas descobrem que Jesus está naquele lugar, que Jesus está ali com os seus discípulos, e as multidões então começam a se aglomerar.
E o que é que Jesus vai fazer? Ao invés de Jesus descansar, ele vai então atender a multidão, ele vai orar pela multidão, ele vai curar os enfermos e vai começar a pregar. Eu imagino Jesus, enquanto ser humano, por mais cansado que Jesus estivesse, por mais que ele fosse 100% Deus, Jesus também era 100% homem. A gente vai ver Jesus dormir no barco, né? A gente vai ver Jesus chorar, a gente vai ver Jesus sentir fome, então a gente vai ver Jesus também sentir sede, Jesus se entristecer. Por quê? Porque ele era homem, ele era 100% homem. Mas Jesus, ele tinha algo que, olhando humanamente falando, para nós às vezes é até difícil acreditar. A capacidade que Jesus tinha de se manter ativo em todo o tempo. Jesus passava o dia pregando, as madrugadas orando, no dia seguinte Jesus já está lá trabalhando de novo. E a gente percebe como Jesus, ele, no curto espaço de tempo que ele teve, nos seus 3 anos e meio de ministério, João vai terminar o seu livro dizendo que apenas alguns dos milagres, dos feitos de Jesus foram escritos. Porque se fosse escrever tudo aquilo que Jesus havia feito, nem todos os livros do mundo seriam capazes de conter aquilo. Então você imagina que em 3 anos e meio, Jesus fez coisas grandes e extraordinárias, que impactaram o mundo e impactam até o dia de hoje, vão continuar impactando. Mas é interessante dizer também, que Jesus disse que nós faríamos maiores sinais e prodígios do que ele. Entenda que se Jesus em 3 anos e meio, com apenas 12 homens, conseguiu impactar o mundo, imagina eu e você, que temos toda uma história de caminhada com ele até o dia de hoje, e ainda temos muito para viver, se assim ele permitir, lógico. Nós podemos fazer tantas coisas se nós observarmos a forma de Jesus agir. E confesso para você que eu estou muito longe da caminhada de Cristo, tá? Da forma como Jesus caminhava. Jesus não tinha praticamente descanso. Era atividade praticamente 24 horas. E isso fazia com que as pessoas o buscassem. Isso fazia com que as pessoas desejassem estar com ele. E é óbvio que a grande maioria das pessoas estavam ali apenas interessados em se beneficiar daquilo que Jesus tinha. Nem todos que se aproximavam de Jesus desejavam realmente a presença de Jesus, mas aquilo que ele tinha para oferecer. Mas nem por isso Jesus deixou de abençoá-las, nem por isso Jesus deixou de ministrar para elas. Jesus não fazia acepção, ele não dizia: olha, você não quer caminhar comigo, então eu não vou te abençoar. Não, ele abençoava a todos, ele curava a todos, ele fazia o que tinha que fazer, porque foi para isso que ele foi chamado. Olhando por esse prisma, eu e você precisamos entender, nós somos chamados para uma grande obra, sim ou não? E é de suma importância que nós venhamos a entender que nós precisamos nos dedicar a esse chamado, a esse propósito, aquilo que o Senhor liberou sobre nós. Mas muitas vezes nós estamos tão atarefados, tão cansados, tão sufocados pelas coisas do mundo, pelas circunstâncias, que nós não conseguimos simplesmente viver aquilo que Jesus disse que nós viveríamos e fazer aquilo que Jesus disse que nós faríamos. E é interessante que, olhando para o contexto, a gente percebe que quando os discípulos, que provavelmente estavam cansados, querendo ir para casa, quem sabe, né? Afinal de contas, já haviam cumprido toda uma agenda ministerial naquele período. Acho que o mínimo que eles queriam era chegar em casa, tomar um banho, descansar e dormir. E eles sabiam que quando Jesus começava, não tinha hora para acabar. Então eles já imaginavam, aquela multidão aparece para Jesus com fome, com sede, e pedem para Jesus pregar para eles. Então os discípulos, óbvio que a Bíblia não está dizendo dessa forma, mas quando você lê, quando você percebe nas entrelinhas, você vai perceber que no fundo os discípulos estavam querendo ir para casa.
E eles sabiam que se Jesus estivesse ali pregando para aquele povo, ele não ia parar mais, sabe? E porque era o desejo de Jesus, era a vontade de Jesus, era o que motivava Jesus, e ele dizia que essa era a comida que ele tinha para comer. Ele dizia: minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então era o que dava prazer ao Senhor, era o que o alegrava, era o que mantinha ele de pé, era saber que ele estava trabalhando para o Pai. E essa precisa ser a minha e a tua motivação. É interessante que as multidões vão chegar, Jesus então vai se mover de íntima compaixão, e ao final, e ele passa todo um dia pregando, e ao final do dia os discípulos disseram: este é um lugar deserto e já está entardecendo, manda embora as multidões para que possam ir aos povoados e comprar comida. Aqui eu entendo que os discípulos estão preocupados sim com as pessoas, porque eles sabiam que eles não tinham alimento para dar para aquelas pessoas. Mas eu vejo também, naquele momento, os discípulos disseram: poxa, a gente está cansado, Jesus vai continuar pregando, e a gente vai ter que ficar aqui para ajudar ele. A gente já na época que a gente fazia os congressos Vida Abundante, a gente sabe como é que é. A gente está cansado, passa 2, 3 dias ministrando o dia inteiro. Sempre tem alguém que, mesmo depois das ministrações, ainda quer oração, ainda quer conversar, ainda quer um gabinete, ainda quer alguma coisa. E quando a gente dizia assim: peraí que a gente vai atender alguém, quem estava ajudando, quem estava já dizia: meu Deus, é hoje que eu não vou para casa. Era ou não era? Quem já participou aqui, né, dos congressos Vida Abundante, trabalhando como obreiro, trabalhando como intercessor, né? E quando acabava, que a gente pensava que acabou, se preparando para ir embora, sempre tinha alguém, ou alguém, né? Porque não era sempre uma só, às vezes tinham mais pessoas. E que a gente disse: a gente vai ter que orar aqui, a gente vai ter que conversar, a gente vai ter que atender a pessoa. A gente já percebia no semblante dos que estavam trabalhando, porque a gente também estava cansado. Fazer: meu Deus, é hoje. E algo que era para acabar 10 horas, 11, acabava meia-noite, 1 hora. E é notório que quanto mais as pessoas percebem que algo está acontecendo, que há um mover do Espírito Santo, elas querem estar ali, elas desejam, porque o espírito daquelas pessoas está sedento, está faminto por mais de Deus. E eu e você estamos em missão nessa terra. Precisamos pedir ao Senhor que Ele nos dê graça, que Ele nos dê força, para que nós possamos ser instrumento dEle, para, mesmo cansados, mesmo esgotados fisicamente. Sabe, eu vi um dia desse uma frase que servir ao Senhor, dentre tantas coisas, é você curar a ferida do outro enquanto você mesmo está sangrando. Isso é amar a obra do Senhor, isso é amar ao Senhor, isso é amar servir. Porque nem todo mundo que está cuidando de alguém está 100% curado. Muitas vezes é você estar fazendo curativo no outro enquanto você também está sangrando. É nesse momento que você esquece das suas dores, é nesse momento que você esquece das suas frustrações, é nesse momento que você esquece dos seus problemas, e você vai primeiro cuidar do outro para depois cuidar de você. E é interessante que os discípulos dizem: olha, despede a multidão, para que eles vão buscar alimento, eles vão procurar comida para eles. E eu entendo que os discípulos estavam realmente preocupados, mas também havia o olhar para eles e dizer assim: a gente está cansado de ter que mandar esse povo embora, a gente tem que alertar Jesus para o povo ir embora, senão se ele começar a pregar aqui, já sabe que a gente vai ter, né, hora extra. Só que aí Jesus vai dizer: não, deem vocês a eles de comer. E aí Jesus devolve a responsabilidade para os discípulos. E é interessante que Jesus está fazendo aquilo não no intuito de dizer assim: vocês estão querendo ir embora, então vou deixar vocês aqui trabalhar mais um pouquinho. Não. É porque Jesus está sempre em toda a caminhada ministerial de Jesus. Jesus está ensinando aos discípulos.
Jesus está moldando os discípulos. Jesus está forjando o caráter dos discípulos. E assim como Ele faz comigo e com você todos os dias. Ele está sempre usando situações cotidianas para nos ensinar que há sempre uma oportunidade, não só de abençoar alguém, mas de sermos objetos de Deus para a realização de milagres. É interessante que Jesus está dizendo para eles: vocês vão dar de comer para eles. E naquele momento os discípulos olham entre eles e dizem: mas a gente não tem nada para dar para esse povo. Olha, tem muita gente. E quando a gente olha muitas vezes para nós, quando o Senhor diz para mim e para você: olha, você é um instrumento, você é alguém que eu enviei a essa terra com um propósito. Você vai ser responsável por orar por pessoas e elas vão ser curadas. Você vai ser um instrumento nas minhas mãos para que milagres aconteçam. Você olha para você, eu olho para mim e digo: não, mas eu não tenho nada para oferecer. Eu não tenho nada para entregar, eu não tenho nada para compartilhar com essas pessoas. Essa é a nossa primeira impressão, esse é o nosso primeiro sentimento. Sim ou não? Quando alguém diz para você, Deus usa alguém para assim: Deus vai te usar para impactar as nações, Deus vai te usar para que você seja a resposta de oração na vida de alguém, primeira coisa que você se diz: eu não. Porque você olha para você olha para a sua capacidade, você olha para a sua história, você olha para de onde você veio, e você imagina: não tenho condição nenhuma. Mas essa é a beleza da coisa. É a gente saber que não é pela nossa força, pela nossa capacidade, não é pelo mérito nosso. Porque quem faz tudo é o Senhor. É tão somente Ele através de nós. Nós somos apenas o receptáculo, né, do Espírito Santo. Daquilo que Ele tem para fazer. Nós somos apenas um veículo, um instrumento, um canal para que Ele possa fazer o que Ele quer. E é interessante que nos outros evangelhos, Jesus vai dizer: procurem quem tem algo. E eles vão procurar. E isso vai demandar tempo, porque você imagina, no final do texto vai dizer que haviam pelo menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, você imagina a quantidade de pessoas que estavam ali. E os discípulos tendo que procurar entre as pessoas alguém que tivesse algo para oferecer. Isso demandou tempo. E como é que eles chegaram na conclusão de que tinha pelo menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças? Porque Jesus havia dito lá em outros evangelhos que eles fizessem com que as pessoas assentassem em grupos de 50 em 50 e de 100 em 100. Isso tudo também demandou tempo, isso tudo demandou que eles parassem para contar aquele povo. Imagina, eles já estão cansados, eles estão com fome e ainda tem que parar para contar o povo. E você imagina que, já falei isso algumas vezes, vai montar os grupos ali, e de repente ele diz: você, fica aqui. Não, eu não quero ficar nesse grupo, não, eu quero ficar no grupo de lá. Não, mas tem que ser, não quero ficar nesse grupo, eu quero ficar no grupo de lá. Tem sempre alguém no meio do grupo que vai dizer: eu não quero ficar nesse grupo e eu quero ficar no outro grupo. Então imagina como foi toda essa logística até que todas as pessoas fossem contadas, os grupos fossem formados e alguém tivesse ali o alimento para compartilhar. Só que é interessante observar que no meio daquela multidão, só uma pessoa se dispôs a oferecer algo. E o mais interessante é que a pessoa que tinha para oferecer algo era um jovem. E ele só tinha 5 pães e 2 peixes. No meio de uma multidão de aproximadamente 15.000 pessoas, se a gente for fazer, conta homem, esposa e filho, vamos botar por baixo umas 15.000 pessoas. Você acha mesmo que só uma pessoa tinha alimento ali para oferecer? Mas no meio dessa multidão que alguém vai se destacar. E a Bíblia não nos diz o nome dessa pessoa, não nos diz de onde ele veio, apenas que ele tinha algo para oferecer. E é interessante que os discípulos voltam com aquele pouco aos olhos humanos. E no versículo 17 de Mateus 14, ele vai dizer assim: tudo que temos
são 5 pequenos pães e 2 peixes. Diante de uma multidão, o que é 5 pães e 2 peixes? Quando a gente olha para essa matemática, a gente percebe que a conta não fecha, né? Mas é interessante também você entender que eram 5.000 homens. 5.000 homens. 5 peixes. Não 6 peixes, não 5 pães, não eram 6 pães, 7 pães, 8 pães, 10 pães, 20 pães. Exatamente 5 pães. 5 pães. Para 5.000 homens. Por quê? Exatamente 5 pães numa conta de 5.000 homens. Naquela época, mulheres e crianças não eram contadas. 5 pães exatamente. Deus tem umas formas de trabalhar que a gente não compreende. Podiam ser 10 pães, 20 pães, mas não, eram exatamente 5 pães. E Jesus diz: trazei-os a mim. Os discípulos então vão entregar os pães e os peixes a Jesus. Jesus manda que o povo se assente, e ele toma os 5 pães e os 2 peixes, olha para o céu e os abençoa. É interessante que Jesus vai partir o pão, os peixes, dar aos discípulos, e os discípulos então vão dar às multidões. A princípio ninguém tem nada. Jesus então pede que os discípulos vão procurar no meio da multidão quem tenha alguma coisa. De repente alguém tem alguma coisa. E é interessante que no meio dessa multidão surgem 5 pães e 2 peixes. Quantas vezes na nossa caminhada, na nossa trajetória, nós passamos por adversidades, por situações de escassez. Situações onde nós olhamos à nossa volta e dissemos: não tem nada. Quantas vezes, olhando para a realidade de momentos que nós vivenciamos, nós nos desesperamos, porque olhando friamente, humanamente, carnalmente, naturalmente, não havia expectativa de nada. Você lembra daquela mulher viúva que Deus manda que o profeta vá até a casa dela? E Deus diz ao profeta que ele fosse procurá-la porque ela iria sustentá-lo. Você lembra disso? E quando o profeta procura a mulher, ela diz: meu senhor, eu não tenho nada a não ser um pouco de azeite, um pouco de farinha, para fazer um bolo para comermos eu e meu filho e depois morrermos. E o profeta diz: não, você vai fazer primeiro para mim, e o que sobrar você faz para você e seu filho. Humanamente falando, queridos, a gente não se dá conta de que Jesus não precisa de muito. E ele não precisa de muitos. Jesus começou com 12. Não precisou de muita gente. 12. Jesus não precisou que no meio daquela multidão muitas pessoas, várias pessoas tivessem algo. Uma só pessoa tendo algo já foi suficiente. O que eu aprendo com isso? O milagre começa quando nós tiramos os olhos do problema e começamos a buscar em Deus algo que possa ser instrumento para que Ele realize o milagre. E não precisa de muita gente, basta que apenas um entenda, basta que apenas um perceba, basta que apenas um se coloque na disposição. No meio daquela multidão, só um jovem tinha algo para oferecer. E é interessante que ele abriu mão daquilo que ele tinha. Ele podia dizer: olha, eu só tenho esses 5 pães e esses 2 peixes. Não vai adiantar mesmo para abençoar essa multidão. Então deixa eu guardar, porque farinha pouca, meu pirão primeiro. Então,
Se eu der, eu vou ficar com fome. Não vai resolver o problema do povo. É assim que a gente pensa muitas vezes, sim ou não? Não vai adiantar eu tirar do que eu tenho, eu vou passar necessidade e o povo também vai. Então deixa eu guardar o meu, porque pelo menos eu, vou ter o que comer. É assim ou não é? A gente muitas vezes é egoísta, mas quem é egoísta não pode viver milagre. Aquele jovem entregou tudo o que ele tinha. E é interessante que quando nós entregamos tudo que nós temos, nós estamos abrindo uma porta para recebermos tudo que Deus tem para nós. Porque Deus sempre vai nos surpreender, e Ele sempre vai nos dar muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele sempre vai superabundar, e ninguém supera o Senhor no dar. Precisou que alguém estivesse disposto a abrir mão. Eu e você precisamos estar dispostos a abrir mão de algo para que o milagre aconteça. Aquele jovem poderia simplesmente dizer: olha, eu não vou nem me meter nessa situação, afinal de contas, não sou pai da multidão, não conheço ninguém da multidão aqui, então deixa eu quieto no meu lugar. Mas o coração daquele jovem foi movido de tal forma que ele abriu mão de tudo que ele tinha para abençoar a multidão, ainda que humanamente falando. Eu e você precisamos estar dispostos a abrir mão de tudo que temos para abençoar a multidão, ainda que aos nossos olhos pareça insignificante, mas quando entregamos na mão do Senhor, um grande milagre vai acontecer. Eu e você precisamos entender que nós somos canais de milagres. No meio da multidão vão se destacar aqueles que vão ser os canais de milagres. Ainda que você olhando para você, você diga: não vai resolver nada. Mas se Jesus está dizendo que precisa, eu entrego a Ele. É interessante que os discípulos voltam com aquele pão, aqueles pães, aqueles peixes. E os discípulos não puderam fazer nada. Os discípulos estão com os pães e os peixes que foram doados, mas puderam fazer alguma coisa? Não. Mas no momento em que eles entregam para Jesus, aí a coisa muda de figura. Porque o que nós temos na nossa mão não resolve nada, mas quando nós decidimos entregar e confiar nas mãos do Senhor, aí é uma outra história. Talvez o que você precise hoje não é receber algo, é abrir mão de algo. Talvez o que você mais precise hoje não é que Deus lhe abençoe de forma sobrenatural, é você abrir mão do que você tem para abençoar outros. E quando eles entregam nas mãos de Jesus, Jesus vai abençoar aqueles 5 pães e 2 peixes. E é Jesus que vai multiplicar? É Jesus quem vai sair entregando? Não, Ele devolve para os discípulos. É interessante que quando nós estamos na nossa mão, nada vai acontecer. Nós entregamos para Jesus, Ele abençoa e nos devolve. Mas não aconteceu nada. Não aconteceu porque está na nossa mão. Jesus já abençoou, sim ou não? Mas ainda está na nossa mão. Só multiplica quando os discípulos começam a distribuir. O segredo não está em você ter. O segredo está em você dar. O segredo não está em você reter. O segredo está em você compartilhar. E quanto mais você compartilha, mais multiplica. Quanto mais você compartilha, mais Deus abençoa. Quanto mais você compartilha, mais pessoas são beneficiadas. Pedro passou a noite inteira pescando e não pegou nada. No dia seguinte, Jesus diz: olha, volta lá, lança a rede no mesmo lugar. Pedro estava cansado, Pedro estava desesperançoso, mas ele disse: Senhor, segundo a tua palavra eu vou lançar a rede. O que é que vai acontecer? A Bíblia diz que as redes enchem tanto que o barco começa a afundar.
Se Pedro continua enchendo o barco, Pedro ia fazer o quê? Afundar no dia da sua maior vitória. Pedro nunca pescou daquele jeito. Por mais que ele tivesse experiência e passasse a sua vida inteira em alto mar pescando, foi no dia do encontro com Jesus que ele vai ter a sua maior pescaria. O que é que Pedro precisou fazer? Compartilhar, dividir do que ele tinha recebido, para que ele não afundasse. Tem gente que afunda exatamente porque está prosperando, mas não compartilha. E eu não estou falando de finanças, tá? Estou falando de tudo. Muitas vezes a gente recebe tanto, recebe tanto, recebe tanto. É aquela caixa d'água que nunca distribui a água. Se ela fica armazenada por muito tempo, o que é que vai acontecer? A água vai encher de limo, vai chegar um momento que a água vai ficar podre, não vai servir para nada, nem para lavar chão. Tem que jogar água fora, limpar a caixa d'água e encher de novo. Então, se a gente só recebe, recebe, recebe e não compartilha, a tendência natural é que venha estragar. Então, a gente precisa entender que o reino de Deus, melhor é dar do que receber. E não estou falando de dinheiro, não estou falando de finanças. Né? Porque a gente sempre fala de dar e receber, a gente só pensa e a gente só associa dinheiro a finanças, não é. Está relacionado a tudo. Né? A própria palavra de Deus que a gente recebe, a gente precisa compartilhar. As experiências que nós vivenciamos em Deus, a gente precisa compartilhar. A atenção, afeto, carinho, amor, respeito, a gente precisa compartilhar. No mundo em que a gente está vivendo hoje, principalmente, muitas vezes um abraço fala mais do que palavras. Um pedido de desculpas. E o mundo está tão carente de pessoas que estejam dispostas a abraçar e a expressar carinho, atenção, afeto, amor. Está difícil. E é nesse momento em que os discípulos começam então a distribuir. E quando a Bíblia diz que eles começam, e a Bíblia diz então que quando eles começam a distribuir, todos que estavam ali vão comer até ficar satisfeitos. É interessante que eles vão repartindo, as pessoas vão também repartindo, e a comida não cessa até que todos estejam satisfeitos. Você lembra de uma outra viúva que o profeta vai até a casa dela e ele diz assim: pegue vasilhas vazias, não poucas, leve para a tua casa, encha você e seus filhos, e quando estiverem todas cheias, o azeite vai acabar. Enquanto haviam vasilhas vazias, havia azeite. E enquanto haviam pessoas precisando comer, os pães e os peixes estavam multiplicando. Deus vai nos abençoar até o momento em que se complete o propósito. Até o momento em que não haja mais necessidade. Para quê? Para que não se perca, para que não estrague. Os pães estão multiplicando, os peixes estão multiplicando, as pessoas estão se saciando. E é interessante que quando aquelas pessoas estão ali, primeiro elas foram alimentadas pelo pão que não perece. Primeiro elas foram alimentadas pelo pão que verdadeiramente sacia, não apenas o corpo, mas a alma. Moisés passou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai sem comer nada e não sentiu fome. Quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos verdadeiramente com fome e sede dEle, a gente não vai sentir falta de nada, nem do alimento. A gente não sente fome, a gente não sente sede, a gente não sente necessidade de ir ao banheiro, porque a gente está tão impregnado, a gente está tão, imerso, que o corpo não sente falta de nada, porque a simples presença do Senhor vai nos preencher de tal forma que vai suprir todas as coisas. E a Bíblia diz que aquelas pessoas foram saciadas, comeram até ficar saciados. Deus vai recompensar a fome e a sede daquelas pessoas pela palavra, com o alimento
físico. Ele nos mostra que todos aqueles que estão dispostos a sentar-se à mesa para ouvi-lo, também vão desfrutar da mesa do banquete. Ele não vai nos despedir de forma nenhuma de mãos vazias. Ele vai preencher o nosso coração e vai também saciar a nossa fome natural, porque Ele quer nos abençoar por inteiro, por completo. Jesus seria irresponsável se Ele simplesmente despedisse a multidão sem alimentá-los. Isso nos mostra que Ele está preocupado não só com a nossa vida espiritual, mas também com a nossa vida natural, nosso cotidiano. E todo aquele que busca, encontra, todo aquele que bate, a porta se abre, todo aquele que pede, recebe. E no meio daquela multidão nós vemos um grande milagre acontecer. 5 pães e 2 peixes alimentarem uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Quando eu olho para essa história, eu percebo que o milagre aconteceu por 3 motivos. Primeiro, alguém que se dispôs a doar o que tinha. Segundo, alguém que se dispôs a compartilhar. Aquele jovem foi alguém que deu tudo que tinha. Segundo, os discípulos que se dispuseram a compartilhar, a distribuir. E terceiro, a obediência àquilo que estava sendo liberado sobre aquele lugar. Porque os discípulos precisaram obedecer a Jesus para procurar alguém que tinha algo, obedecer a Jesus para organizar a multidão, e obedecer a Jesus para irem lá e distribuir para o povo. Então a obediência dentro desse contexto também fez a diferença, porque não adiantava nada o jovem distribuir se os discípulos não estivessem dispostos a obedecer, a fazer com que o povo se assentasse. Os discípulos não estivessem dispostos a distribuir aquilo que estava nas mãos deles. O milagre só acontece quando alguém está disposto a se colocar em função de servir. Milagres só acontecem quando alguém está disposto a abrir mão. Milagres só acontecem quando alguém está disposto a obedecer. Deus poderia fazer um grande milagre e surgir do nada ali pães e peixes? Poderia. Afinal de contas, no deserto Ele fez chover maná, sim ou não? Mas muitas vezes quando a gente pensa que não tem nada para oferecer, que Deus vai usar exatamente aquilo para transformar num grande milagre. E a minha pergunta para você nessa noite é: o que é que você tem para oferecer ao Senhor? Não estou falando de recursos financeiros, tá? O que é que você tem para oferecer ao Senhor? Como você pode ser um instrumento de Deus na vida de pessoas? Talvez olhando para você e olhando para a sua situação, você diga: mas eu não tenho nada para oferecer. Eu não tenho nada para que Deus use para ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Talvez porque você esteja olhando com os olhos naturais. Talvez porque você ainda não tenha entendido a dimensão daquilo que Deus quer e pode fazer através de você. Porque nas mãos dele qualquer coisa se torna canal de multiplicação. E quando o nosso coração está inclinado a servir, quando o nosso coração está inclinado a abrir mão, aí é que Deus vai fazer realmente coisas extraordinárias. Havia uma multidão faminta naquele lugar. Alguém se levantou no meio da multidão para dizer: olha, eu tenho 5 pães e 2 peixes. As multidões estão famintas e sedentas. Nós precisamos nos levantar com o pouco que temos, para sermos canal de bênção, para que Deus possa multiplicar aquilo que nós temos, que aos nossos olhos é pouco e insuficiente. Mas quando nós entregamos nas mãos dele, quando nós confiamos a ele, o que parece pouco aos nossos olhos se torna instrumento de multiplicação para abençoar multidões. O que você tem nas mãos? Moisés tinha um cajado, aquela viúva tinha um pouco de azeite, aquele jovem tinha 5 pães e 2 peixes. O que você tem? Talvez você olhe para você e diga: eu não tenho nada, pastor. Isso é o que você está dizendo,
mas busque do Espírito Santo. Peça ao Senhor para te mostrar o que você pode oferecer, que vai ser instrumento de cura, renovo, transformação, libertação, salvação na vida de pessoas. Talvez você seja um excelente contador de histórias. Talvez você seja um excelente manicure, cabeleireira. Talvez você seja uma excelente cozinheira. Talvez você seja um excelente pedreiro, um excelente motorista. E quando a gente olha, a gente diz: eu só tenho aqui, eu só sei dirigir, eu só posso, de repente, dar carona para alguém. Mas quando você confia no Senhor e entrega a Ele, tudo que você entregar nas mãos dEle vai ser canal de bênção na vida de multidões. E deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que depois que todos estavam saciados, levantaram-se 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Eram quantos discípulos? 12. Quantos cestos sobraram? 12. É interessante que os discípulos começaram sem nada, e cada um deles terminou com um cesto cheio. Servir ao Senhor é saber que nós podemos começar o dia sem absolutamente nada, mas no final do dia a gente vai estar com um cesto cheio nas mãos. Fique de pé no seu lugar. A nossa caminhada pode começar com escassez, mas vai terminar com abundância. Agora é interessante que os discípulos terminaram 12 cestos cheios de pães e peixes, né? Podia ser de mandioca, podia ser de qualquer outra coisa. Sim ou não? Podia ser de salsicha, podia ser, sei lá, qualquer outra coisa. Mas os cestos estão cheios de quê? De pães e de peixes. A semente que você tiver para entregar. Não estou falando de recurso financeiro, tá? A semente que você entrega ao Senhor, a semente que você abre mão e dá ao Senhor, com o intuito de abençoar alguém, vai voltar para você como um cesto cheio. Se o menino doou lá 5 pães e 2 peixes, o que é que voltou? Cesto cheio de pão e peixe. Jesus multiplica aquilo que nós estamos dispostos a dar. O que é que você tem para oferecer? De que forma você pode servir e abençoar multidões? Quando você entender isso, seu cesto vai estar cheio, e você vai poder desfrutar daquilo que você mesmo entregou. Ore ao Senhor nesse momento, para que você seja como aquele jovem, que no meio de uma multidão, foi o único que se dispôs a entregar o que tinha, e mesmo que aos olhos dele parecesse que não ia fazer efeito nenhum naquela multidão, mas ele decidiu dar, ele decidiu entregar, ele decidiu confiar, porque talvez aquele jovem entendesse algo que eu e você ainda não entendemos. Na minha mão vai acabar, mas nas mãos de Jesus vai multiplicar. Ore ao Senhor, peça ao Espírito Santo: Senhor, me revela de que forma eu posso ser canal de bênção nas vidas das pessoas, de que forma eu posso abençoar as multidões. Me faz entender os momentos que o Senhor tem criado para que eu possa ser canal de bênção, porque com certeza Deus já criou situações para que você pudesse ser canal de bênção na vida de pessoas. Talvez eu e você não tenhamos entendido, percebido, mas peça para Ele abrir os teus olhos, para que você veja, para que você tenha sensibilidade, no momento em que Ele te colocar em uma situação, onde você olhar à sua volta e quem sabe pessoas não estejam nem aí, mas Ele vai te incomodar e vai dizer para você: olha, é
É você que vai ser o instrumento de cura, é você que vai ser o instrumento de salvação, é você que vai ser o instrumento de libertação, é você que vai ser a minha voz profética nesse lugar. É através da sua vida que eu vou fazer algo. A gente às vezes espera que Deus use outras pessoas. Às vezes a gente espera que alguém se mobilize. A gente olha para a gente e diz: eu sou tão pequeno, tão inferior. Mas se aquele jovem não tivesse ali se colocado na condição de alguém que pudesse ser a resposta para aquela multidão, talvez aquela multidão voltasse para casa com fome. Mas no momento em que aquele jovem entendeu que ele tinha algo, ainda que parecesse pouco e insignificante aos olhos humanos, no momento em que ele se dispôs a entregar, ele abriu uma porta para que o milagre acontecesse. Você é portador. Você é portador de uma graça que Deus liberou sobre a tua vida para ser resposta na vida de pessoas. Você tem uma graça específica para abençoar, para desatar, para ativar, para multiplicar. Aqueles discípulos puderam contemplar o milagre acontecer quando eles entregaram a Jesus aquilo que chegou até as mãos deles. Não foram eles que doaram, mas alguém doou, alguém entregou nas mãos dos discípulos. Vai ter momentos que não vai ser você que vai doar, vai ter momento que não vai ser você que vai ser o responsável por entregar aquilo que é necessário, mas vai chegar às tuas mãos e você também vai fazer parte do processo. E você vai levar as mãos de Jesus, e você vai levar ao encontro de Jesus, e você vai apresentar a Jesus. E quando você fizer isso, você também vai estar sendo canal de milagre. Quantas pessoas já, de alguma forma, trouxeram até você alguma coisa, uma palavra, e que você foi o intermediário para que isso chegasse até Jesus. E no momento que os discípulos fizeram isso, Jesus abençoou, e Ele devolveu aos discípulos. E quando Ele devolve aos discípulos, agora já não é mais apenas 5 pães e 2 peixes, é uma semente para o milagre. Deus está liberando sementes para milagres. Deus está entregando nas nossas mãos sementes para realizar milagres. Deus está confiando a mim e a você sementes para realização de milagres. E é para multidões. O Senhor está entregando nas nossas mãos sementes para abençoar multidões. E é quando nós compartilhamos, e é quando nós entregamos a outros, e é quando nós confiamos a outros, que essas sementes vão se multiplicar. E é quando nós compartilhamos, e é quando nós impartimos sobre outros, que essas sementes vão se multiplicar, e vidas vão ser saciadas, e vai sobejar, e vai sobejar, e vai sobejar, e vai sobejar. Pai, a minha oração nessa noite é para que o Senhor possa nos sei cantar nos fazer perceber, Senhor, o momento certo, porque existem situações que o Senhor prepara
para que nós venhamos a discernir o tempo de sermos canais de bênção, o momento específico, para que no meio de uma multidão que não se importa, nós sejamos aqueles que vão se levantar e vão dizer: eu tenho algo para oferecer. Ainda que aos nossos olhos pareça insignificante, Senhor, quando nós estamos dispostos a entregar ao Senhor, nas tuas mãos, um pouco de azeite, um pouco de farinha, podem se multiplicar ao ponto, Senhor, de sustentar uma família por ano, Senhor. Ainda que aos nossos olhos pareça que um pouco de azeite não tenha nenhum peso, nenhuma importância, mas quando entregamos nas tuas mãos, vai se multiplicar de tal forma que nós podemos vendê-lo para quitar as nossas dívidas e viver do resto. Aos nossos olhos parece que 5 pães e 2 peixes não servem para nada, porque afinal de contas é uma multidão tão grande. Mas quando confiamos a Ti e entregamos nas Tuas mãos, Senhor, vai se multiplicar. Vai se multiplicar de tal forma que a multidão será saciada, e nós ainda veremos sobejar. Teremos para vários dias, Senhor, porque o Senhor é especialista em multiplicar, em abençoar, em saciar, em surpreender, em suprir. E nessa noite nós queremos estar nesse lugar, Senhor, nesse lugar de sermos instrumentos Teus, para abençoar, para, Senhor, para ser canais de milagre na vida de pessoas, e que nós possamos ter, ó Deus, a disponibilidade, ó Deus, de arrumar aquilo que está em desordem, porque o Senhor não opera aonde há uma desordem. Foi necessário primeiro que a multidão fosse organizada. Nos ajuda, Senhor, nos ensina a arrumarmos a bagunça, aquilo que possa impedir o Teu operar e o Teu agir, que sejamos instrumentos para organizar o que está fora de ordem. Nos ajuda a sermos instrumentos, Senhor, para compartilhar com os demais, a termos, Senhor, disposição, mesmo quem sabe cansados, mesmo quem sabe, Senhor, com fome e precisando voltar para casa e descansar. Mas, Senhor, que possamos ouvir a Tua voz, porque caminhamos debaixo da Tua palavra, caminhamos debaixo da ordem dos céus, do mover dos céus, e que nós possamos assim, Paizinho, em nome de Jesus, estará habilitando, Senhor, as sementes que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, para que elas sejam multiplicadas, Senhor, através de nós, e que vidas sejam impactadas por aquilo que o Senhor tem confiado a nós e derramado, Senhor, sobre nós. Eu declaro, Senhor, nessa noite, que cada semente que o Senhor tem colocado nas nossas mãos vão ser multiplicadas, que cada semente que o Senhor tem entregue nas nossas mãos serão multiplicadas e será um canal de bênção na vida de multidões. E eu declaro, Pai, que em nome de Jesus nós veremos não apenas as multidões sendo abastecidas, abençoadas, mas nós também seremos beneficiados e teremos os nossos cestos cheios, Senhor. Não que venhamos fazer algo esperando receber nada em troca, mas é porque o Senhor é tão bom, Pai, que quando nós servimos ao Senhor com sinceridade, estamos dispostos a abrir mão do que temos, estamos dispostos a abençoar outras vidas. O Senhor é tão generoso que a mesma semente que nós demos tão pouca, o Senhor irá nos devolver multiplicada. Eu abençoo a Tua igreja nessa noite, Senhor. Declaro sementes de multiplicação na vida de cada um de nós.
Declaro, Senhor, que em nome de Jesus nós veremos, Senhor, essa semente, Senhor, abençoando pessoas, essas sementes sendo multiplicadas de tal forma que multidões serão abastecidas, e nós voltaremos, Senhor, para nossa casa, com os nossos cheios, nossos cestos cheios, transbordando, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Eu abençoo esta igreja, eu abençoo cada filho, cada filha, e declaro, Senhor, em nome de Jesus, que nós seremos multiplicadores de semente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Você é um multiplicador de semente. O Senhor vai te usar para abençoar multidões com aquilo que você pensa que não tem, e você vai ser um instrumento dele para saciar a fome e a sede de muitas pessoas, não só fisicamente, mas também espiritualmente. O Senhor vai te usar para ser instrumento de bênção, instrumento de cura, de salvação, de libertação, de transformação, de pessoas que não tinham absolutamente nada, vão ser supridas através daquilo que o Senhor derramar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você vai dar, vai emprestar e não pedirá emprestado, porque é isso que a palavra nos diz. Você será uma fonte para abençoar pessoas. Quanto mais você abençoar, mais o Senhor vai derramar sobre a tua vida. Quanto mais você entregar, e o seu coração estiver inclinado a dar, mais o Senhor vai confiar a você, para que você continue abençoando. Se você recebe, diga: eu recebo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Está curado em nome de Jesus. Nesse momento nós vamos honrar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Se você tem alguma semente para trazer ao altar do Senhor, fique à vontade. Nós temos alguns pedidos de oração aqui. Lembrando para você que, sem ser nesse final de semana, no outro, né, nós temos a nossa conferência apostólica, no sábado, dia 29, a partir das 18 horas, no domingo, às 10 da manhã e às 18 horas. Convide pessoas, mas é necessário que você faça uma inscrição online, né, e é de graça, mas você precisa se inscrever para que a gente tenha noção de quantas pessoas vão estar participando, para que a gente organize melhor. Nós só temos 100 cadeiras, estamos pensando na possibilidade de alugar mais algumas cadeiras, mas a gente só vai fazer isso sabendo da quantidade de pessoas que estão realmente pretendendo participar da conferência. Serão dias impactantes e eu creio que será um divisor de água nas nossas vidas. Então, divulgue, convide pessoas, faça a sua inscrição, que é de graça, repito, e que em nome de Jesus você venha com um coração cheio de expectativa, porque será um tempo extraordinário, em nome de Jesus. Amanhã nós estaremos aqui a partir das 9 da manhã, se assim o Senhor permitir, para concluir a pintura, né? Já demos o adiantado, boa, graças a Deus, mas ainda tem muita coisa para fazer, e eu creio que, se o Senhor permitir, amanhã nós concluímos a pintura, né?
E próximo domingo nós temos escola bíblica às 9 da manhã, culto às 10 da manhã, em nome de Jesus. E os demais avisos a gente vai dando durante a semana. Se você estiver pronto, venha com alegria. Enquanto isso, vamos adorando ao Senhor. Aleluia. Eu vou viver a totalidade da promessa. Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falhará, eu não vou duvidar. Por completo Ele fará. Meu Deus não falhará, eu não vou duvidar. Por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. Deus de obras. Aleluia. Estendam suas mãos para cá, Pai. Eu abençoo cada semente, cada semeador. Declaro, Pai, que em nome de Jesus um tempo de colheitas extraordinárias é desatado sobre a vida do teu povo, sobre as finanças da tua igreja. Eu abençoo essas sementes. Abençoo, Senhor, a casa, o trabalho das mãos dos teus filhos. Declaro, Senhor, celeiros abarrotados, dispensas cheias, Senhor. Declaro, Senhor, que em nome de Jesus, todo migrador, todo roubador, todo devorador de sementes seja neutralizado em nome de Jesus. Que o Senhor prospere a cada dia mais a tua noiva. E que em nome de Jesus, aqueles que têm semeado com lágrima, voltem com certeza, com alegria, colhendo os seus molhos. Eu abençoo em nome de Jesus, ó Deus, essas finanças. Ó Deus, abençoa a tua igreja. E declaro, Paizinho, em nome de Jesus, grandes colheitas a 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos orar por Dona Lucy, que teve um AVC, e por Ravi, né, por má formação cardíaca. Amém? Vamos orar por Dona Lucy e por Ravi. Queria que você levantasse a sua voz e orasse por essas vidas. E se por um acaso você se lembrar de mais alguém que está enfermo e precisa da intervenção do Senhor, ore ao Senhor. Pai, nós queremos apresentar a vida de Dona Lucy, a vida de Ravi. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor os visite nesse momento. Cremos que o Senhor é o Deus de milagres, que o Senhor é o Deus que faz aquilo que ninguém pode fazer. Cremos que o Senhor é aquele que faz, ó Deus, coisas extraordinárias. Cremos que Tu és o Deus da cura. Cremos que Tu és o médico dos médicos por excelência. E nós pedimos agora a Tua visitação sobre a vida de Dona Lucy e sobre a vida de Ravi. Pedimos ao Senhor, Pai, que o Teu sangue, Senhor, que cura, Senhor, o Teu sangue curador, Senhor, que foi derramado na cruz do Calvário agora, possa, Senhor, ó Deus, possa agora, Senhor, ser levado a essas vidas, Senhor. Pedimos que do alto da cabeça, a planta dos pés agora, Senhor, a Tua intervenção, Deus, o Teu sangue venha a ser passado sobre eles, Pai. Deus, em nome de Jesus, Tua palavra nos garante, Senhor, ó Deus, que o Senhor já levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, as nossas enfermidades.
e que o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso eu te peço agora e declaro a cura do Senhor sobre a vida de Dona Lucy, sobre a vida de Ravi, Senhor. Nós declaramos, Pai, que o milagre dos céus é desatado sobre essas vidas, o milagre da cura, Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos num Deus que é Deus de perto, num Deus que é Deus de longe, num Deus, Senhor, que não está com as suas mãos atadas, encolhidas para que não possa salvar, nem com seus ouvidos agravados para que não possa nos ouvir. Por isso nós pedimos ao Senhor, visita, Senhor, Dona Lucy, visita Ravi, Senhor, ó Deus, com a tua intervenção, com o teu milagre, com o teu favor, com a tua cura, Senhor. Nós neutralizamos, Senhor, toda enfermidade agora, toda causa dessa enfermidade, e liberamos a cura sobre eles, Senhor. Nós ligamos na terra e no céu, nós concordamos com a cura, Senhor, deles, e declaramos, Pai, que em nome de Jesus está neutralizado, está desfeito, ó Deus, todo dardo inflamado do maligno, toda a seta do inferno contra essas vidas. Declaramos, Senhor, que em nome de Jesus a cura se estabelece, e nós testemunharemos para a glória do teu nome, Paizinho, porque tu és um Deus que faz, tu és um Deus que é real, tu és um Deus que Pai, é presente, e não estarei limitado a situações, mas é o Deus Todo-Poderoso que realiza tudo. Nós declaramos, Senhor, que em nome de Jesus, o milagre do Senhor se estabelece na vida de Dona Lucy, na vida de Ravi, Senhor, em nome de Jesus, Paizinho. Obrigado por essa noite, obrigado por cada filho, cada filha que pôde estar aqui, cada oração, cada canção, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas sementes trazidas ao teu altar. Obrigado pelos teus filhos que puderam estar nessa noite, aqueles que nos assistiram pela internet, aqueles que irão assistir logo mais. Te peço que o Senhor continue falando aos nossos corações, nos dá um restante de noite tranquilo e reparador, ó Deus, que possamos despertar revigorados para viver o que o Senhor tem para nós no dia de amanhã. Nos dá um restante de semana em tua presença, de portas abertas, de milagres, de favor do Senhor, onde nós possamos viver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem reservado para nós, ó Pai, que em nome de Jesus nós possamos assim glorificá-lo em tudo, Paizinho. Passa à nossa frente, nos leva de volta aos nossos lares em paz e em segurança, nos livra de todo mal, e que ao chegarmos em casa, tudo esteja na mais perfeita ordem. Eu despeço a tua igreja debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção, e eu te peço, estenda o teu rosto sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos dê a sua maravilhosa paz. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, amém, e graças a Deus. Não se esqueça, você é um instrumento de Deus para a realização de milagres. Deus te abençoe, e até domingo, se assim o Senhor permitir.